Estou feio. Estou feio. Depois vou ter que resolver a rede. No dia seguinte, estava no Museu de Cristo e vamos conhecer este museu. Venha comigo, eu sou a Mariana e o seu vai de horrores. Nós estamos em Fátima e vamos conhecer mais um museu, que é o Museu de Cristo. Conta a história da vida de Cristo, mas com bonecos de cera. Você venha comigo. Olá, Ana. Olá, Mariana. Eu não estou em Fátima. Não, neste momento não estamos em Fátima. Viemos à antiga Palestina. Este museu é uma viagem no tempo. Boa. Vamos ver? Vamos. Vamos conhecer a vida de Jesus então. Aqui no nosso museu, à parte do que eu vou fazer, vou-vos apresentar o nosso audioguia. Boa. Porque lá embaixo na recepção conectamos com este programa, internet e o site do museu e de cena para cena podemos ouvir. Esta é a primeira cena, é a Anunciação de Maria e nós vamos ouvir então este quadro. Mas quando estou cá eu, não é preciso. Estou cá eu. E agora está a Bianca também. Então, bem-vindos ao início da nossa história. As Anunciações. Em primeiro lugar temos Maria, Virgem Maria, jovenzinha. No nosso tempo, neste tempo antigo da Palestina, as meninas eram prometidas em casamento e até à data ficavam em casa dos pais. Maria estava prometida a José e lá estava ela em casa dos pais, quando lhe apareceu um anjo que lhe anunciou que Jesus ia ser seu filho. Jesus, filho de Deus. Ela tinha sido elegida para ser mãe do Filho de Deus. Então o anjo que lhe anunciou enviou-a para a casa da sua prima Isabel. Depois, o anjo enviou Maria à casa da sua prima Isabel. Mas Isabel não era uma jovenzinha, já era uma senhora, só que nunca tinha sido mãe. Mas Deus decidiu que não eram esses os planos dele e Isabel conseguiu conceber. Estava grávida de 6 meses quando o anjo foi anunciar a Maria e enviou à sua casa. E quando Maria chegou à casa de Isabel, no ventre de Isabel, o bebé dela começou a patear com muita força porque sentiu Jesus já no ventre de Maria. Foi a primeira conexão dos primos e foram 3 meses que aqui passou Maria a ser educada por Isabel e preparada para ser mãe. Iam as duas ser mamãs. Aqui temos José, que Deus não esquece ninguém. E como Maria estava prometida a José, Deus enviou um anjo para lhe anunciar a ele. E o anjo disse: José, Deus elegeu Maria para ser mãe de seu filho, por isso elegeu-te a ti para ser pai. Aceitarás Maria tal e qual e quando o menino nascer, chamar-lhe-ás Jesus. E José acordou do sonho com o anjo muito assustado e tomou a palavra do anjo como uma ordem e foi buscar Maria e casaram-se. Neste tempo, o Império Romano é que dominava a Palestina. Mas não era só a Palestina, eram muitos outros países. E eram tantos que o imperador já não tinha controle sobre nada. Por isso decidiu criar uma nova lei. Toda a gente tinha que se registar, então tinham que voltar às suas cidades natal. E foi por isso que Jesus nasceu em Belém. Porque José, da casa de Davi, ele era nascido em Belém e teve que fazer a viagem para se ir registar, como tinha mandado o imperador. E a meio do caminho nasceu Jesus, num lugar em que não haviam casas, nem albergues, nem onde se protegerem da noite fria. Deus enviou um anjo e esse anjo apontou a direção daqui da manjedoura. Eles vieram e em segurança, quentinho e aconchegado,
nasceu o menino Jesus. E no momento em que ele nasceu, uma estrela cadente gigante cruzou os céus. E era tão grande que foi vista em vários países. Chamou a atenção de 3 reis magos. Os reis magos não são reis de riquezas, são reis de conhecimento. Viram aquela estrela, deixaram logo os seus reinos e lá foram eles a seguir a direção. Mas eram longas viagens. Eles andavam a pé e de carroças. Por isso, demoraram muito tempo. Semanas, meses, quem sabe. Mas entretanto, enquanto os reis viajavam, Jesus, apenas com algumas semaninhas de vida, foi apresentado no templo. Era assim que se fazia nestes tempos. Mas este dia foi muito especial. Não estava só o sacerdote, aquele homem velho ali, Simeão. Era tão velho que ninguém acreditava como é que era possível estar vivo. E era conhecido porque lhe visitou o Espírito Santo e prometeu-lhe que ele ainda ia estar vivo mesmo para ver o Filho de Deus entre nós. E quando Simeão viu o casal entrar com aquele bebê em braços, soube que era a promessa do Espírito Santo a cumprir-se. E ao lado dele estava Ana, que era profetisa da tribo de Asser, que sentia a alma e o espírito dos seres. E quando tomou Jesus em braços, sentiu-lhe o Espírito Divino. Foram eles os dois que anunciaram ao povo que o Messias estava entre nós e que o reino divino ia manifestar-se cada vez mais. Bem-vindos a Caná, foi aonde Jesus realizou o seu primeiro milagre público. A história é que Maria, a sua mãe, ela foi convidada para o casamento e fez-se acompanhar por Jesus e os discípulos. E agora, deixem-me explicar uma coisa. Neste tempo, não se bebe vinho. Vinho é sagrado, por isso é um símbolo. Se durante uma celebração, que é o único momento onde se consome o vinho, acontecer alguma coisa é mau sinal. Se parte as garrafas, se estraga o vinho, se acaba a meio da celebração, é mau agouro, é má sorte, é muito mau. Foi o que aconteceu. Acabou o vinho. E Maria foi muito preocupada a ter com Jesus. Meu filho, que se acabou o vinho e agora o que é que vai ser dos noivos e dos convidados? Isto é uma desgraça. E é quando Jesus diz, não, mulher, cala-te, não digas essas coisas. Tragam-me água. E converteu água em vinho para a celebração continuar. Ou seja, aquilo que ia ser uma tristeza tornou-se uma alegria. O que era uma maldição para os noivos tornou-se um milagre. Toda a gente celebrou dias e dias. E depois, esta passagem é um milagre muito grande de Jesus, mas é em particular feito aos seus discípulos. Jesus, ele precisava de saber se tinha feito boas eleições e como é que estava a sua missão a correr e, sem dúvida, nesta passagem, neste milagre, foi quando ele viu e daqui tiramos grandes lições. Jesus convidou os seus discípulos a cruzar o mar da Galileia no meio de uma tempestade e lá foram eles. E Jesus ficou na margem, no monte, a rezar e a ver. E quando viu que eles não conseguiam tomar conta e controlar-se, o barco nem nada, foi a caminhar nas águas até eles. Mas eles ficaram ainda mais assustados, na verdade. Começaram a gritar, ai, um fantasma! E Jesus a acalmá-los, não, sou eu, irmãos, sou eu, tenham calma. Pedro é o único que consegue ter um momento de clareza, agarra em toda a sua coragem e grita, Senhor, se és mesmo tu, permite-me chegar até ti. E Jesus diz-lhe que sim. Então aqui é quando Pedro põe um pé na água e sente firmeza, por isso põe o outro e começa a caminhar nas águas em direção a Jesus. Milagre. Só que assustou-se com os trovões, com o vento, com os relâmpagos e começou a afundar-se. Só que Jesus estava lá perto, por isso esticou-lhe a mão e puxou-o outra vez para cima das águas. Ficaram juntos, lado a lado, em pé. E Jesus disse, homem de pouca fé, por que duvidas? Não tenhas medo. E depois puseram-se todos em segurança, chegaram ao outro lado do mar. Mas aqui foi quando Jesus viu. Ele viu que tinha escolhido bem os seus discípulos porque havia fé suficiente no coração para poderem fazer milagres ao lado de Jesus. Mas também viu que bastava o medo para abalar a fé e afundar. Por isso aqui Jesus deu conta. Podiam haver problemas com a sua missão e que o medo era um grande inimigo. Ana! Então... Ana! E agora? Não faz mal, nós temos ali um elevador. Ai, Vamos de elevador? Susana! Vamos então, não íamos ficar por aqui, jamais. Olha, tem visitador! Se calhar vou a cerca 21. Já vai. Se
again. Esta cena é muito importante porque Jesus começou a fazer o seu percurso, o seu caminho já com os seus discípulos e no caminho Jesus viu muitos homens a apedrejarem uma mulher, a dizer: esta mulher cometeu adultério, esta mulher é uma pecadora, vamos apedrejá-la. Era muito comum naquela época cada mulher que cometesse adultério terem de a apedrejar. E Jesus disse: por que estão a tirar pedras a esta mulher? Porque ela cometeu adultério, é pecadora. Mas quem nunca pecou? Atirai a pedra quem nunca pecou. Toda a gente colocou-se para trás, não é? Porque Jesus ensinou-nos neste momento a todos. Não somos perfeitos. Somos sim pecadores, mas sempre que seguimos Jesus, os nossos olhos vão para o caminho certo. Então é muito interessante quando começamos a perceber que tudo aquilo que Jesus faz é amor. E Jesus foi ter com a mulher e a mulher: meu Deus, Jesus, muito obrigada, o que é que eu posso fazer por si? Segui-me e conhecerá o amor. Caramba! Vai cantar a frase aí. Agora não é. Sou a samaritana. Digo, Sou o milagre de Jesus. Trago o museu à vida e conto a história dele. Esta é a última surpresa. O milagre do cego. Conheces? Deixa-me levar-te. Jesus estava a passear com os seus discípulos quando se cruzaram com este homem cego. E todos que o conheciam sabiam que ele tinha nascido cego. E então os discípulos começaram a perguntar: quem é que pecou? Foi ele noutra vida ou foram os pais? E Jesus disse: não, isto não tem nada a ver com pecado. É uma obra divina, como todas as outras. Mas esta está incompleta. Então Jesus fala da água da vida outra vez. A água da vida é uma metáfora para a fé. E aquele que bebe a água da vida pode obrar com Deus na terra e completar as suas obras incompletas. Então, cuspiu para o chão, fez uma lama e pôs nos olhos do cego. Ele ao início não achou muita graça, mas Jesus mandou ir lavar os olhos. Quando ele levou, começou a ver e as pessoas que o conheciam gritaram: milagre, milagre! E levaram-no aos fariseus para que os fariseus vissem que era mesmo um milagre e que aquele homem era um profeta, um santo. Mas os fariseus preferiram prender o homem cego, que já não era cego, a dizer que ele é que era um mentiroso. Foi isto que os fariseus fizeram. Eles não queriam nada com Jesus, já lhe tinham muito rancor. chegamos à última ceia. Certo? É certo, mas esta ceia foi tensa. Jesus não estava alegre. Aquela personagem tão carinhosa e sempre sorridente como a conhecemos, ele não estava. Ele estava sério e ele falou profundamente aos discípulos. Ele disse que sabia que um deles o iria trair. E falou diretamente ali a Pedro. Olha só como ele está todo espantado. Disse-lhe: Pedro, eu sei que tu ainda me vais negar 3 vezes antes do galo cantar. E Pedro não queria acreditar. Pedro ficou em choque porque ele era um fiel. Mas mesmo assim, sob tensão, Jesus repartiu a comida e a bebida, bendisse e todos foram comer. E Jesus disse que iam rezar. Tinham que rezar toda a noite. A missão estava para se concluir e tinha que ser toda a noite, porque ele também disse que ia ser através do cansaço que o demónio iria tentá-los. Por isso tinham que aguentar a rezar no Monte das Oliveiras toda a noite. E para lá foram, logo a seguir a comer. Ali o Pilatos, ele não ficou nada contente com a situação de Jesus. E Pilatos ainda tentou impedir a crucificação, mas haviam leis que rei Herodes tinha posto. Então Pilatos viu-se forçado a mandar Jesus ser condenado. E depois dele ter sido castigado, foi decisão do povo, foi o povo que decidiu deixar-se corromper. Aqui é o caminho do Calvário, que leva até o Monte de Golgota. Era o Monte dos Crucificados. E aqui é a crucificação de Jesus, que antigamente não era assim. Ali à frente, uma vez os crucificados, eles são amarrados com cordas. Os fariseus eram os padres da altura, era a força religiosa. Eles tinham tanto ódio a Jesus que, particularmente Jesus, ele foi pregado na cruz, não foi posto com cordas. Esta passagem tem um ensinamento muito importante, que é a resposta no meio do silêncio. As pessoas que estavam ali maioritariamente eram bárbaras e só o injuriavam, enquanto quem o amava estava ali e chorava. E Jesus ainda pediu por eles. Virou-se para os céus e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que dizem e não sabem o que fazem. E Deus não disse nada, não deu nenhum sinal. E o tempo continuou a passar e Jesus, sofrer, sentiu-se abandonado. Então voltou a falar aos céus e disse: Pai, abandonaste-me, deixaste-me, esqueceste-me. E Deus continuou sem dizer nada.
Mas aqui é que está uma grande e importantíssima lição, porque o silêncio de Deus, na verdade, é uma resposta. Jesus tinha voltado a pedir por aquela gente que estava ali a fazer-lhe mal à mesma. E o silêncio, na verdade, significa: não, meu filho, não peças mais, não peças por esta gente, porque tudo o que te foi pedido a ti está feito, tua missão está cumprida. Não peças mais por eles, que nada farei. O silêncio de Deus é isto que significa. E Jesus, quando se sentiu sede, pediu água. Imagina, deram-lhe vinagre. E ainda lhe disseram: és filho de Deus, salva-te tu. Então Jesus compreendeu o silêncio do Pai. E olhou para o céu e disse: está feito. E baixou a cabeça e foi assim que nos deixou. O povo tinha tomado a sua decisão. E agora? Agora foram 40 dias ainda de reuniões, novas reuniões, novos seguidores, muitos milagres, e Jesus encarregou que escrevessem muitos livros, mas nem muitos chegaram ao futuro. Mas a mensagem principal chegou, e depois de 40 dias reunido dos seus seguidores, dos seus discípulos, Jesus ascendeu aos céus, adiante de todos nós que queríamos dele aprender e com ele crescer. Fantástico. É verdade. Não chegou tudo ao futuro, mas o mais importante chegou. A mensagem de irmandade. Cá estamos nós. Paz. Temos que rezar muito pela paz ainda, mas estamos aqui para isso, não é? Samaritana, Sim? não achas que está na hora de passar para o teu túmulo? É verdade. Se calhar já começa a cheirar a velho. Jesus! Tchau, tenho que voltar para o meu túmulo, não é? Vamos. Um prazer. Beijinho. Obrigada. Ah, Até à próxima. Beijinho. Tchauzinho. Tchau. Vou voltar para o meu túmulo, Tá. senão isto... Muito obrigado por nos ter recebido. Ora, essa nós é que ficamos muito contentes que a Mariana nos tenha vindo visitar, e todos os que quiserem são sempre bem-vindos para vir ao nosso Museu da Vida de Cristo aqui em Fátima. Quanto é que é o bilhete para pessoa com mobilidade reduzida? Todas as pessoas que tiverem mobilidade reduzida ou uma incapacidade acima de 60%, nós oferecemos 50% de desconto sobre o valor básico. Portanto, o valor básico seriam 10 euros, portanto só pagam 5 euros todas as pessoas que tenham essas incapacidades. E o acompanhante? Se fizer mediante marcação, tenha alguma dificuldade em não trouxer ninguém de acompanhante, nós acompanhamos. Caso traga acompanhante, o acompanhante também goza do mesmo desconto. Boa. Muito De obrigado. nada, e sempre, será sempre bem-vinda cá. Obrigado. Obrigado nós pela vossa visita. E esse recado e de vídeo tenha gostado. Se gostaram, subscreva o canal. Siga as nossas redes sociais. Beijinhos Já estão e aqui a desfecho vai o portão de do subterrâneo. fora!